As histórias das empresas reunidas, embora de nomes parecidos, são completamente diferentes. A história da empresa Reunidas de Silvino Caramori, lá de Santa Catarina, por exemplo, começa antes mesmo do seu surgimento. A história de povos feitos heróicos ou de empresas está sempre associada aos sonhos e objetivos de seus protagonistas. Na Reunidas de Santa Catarina também foi assim. A sua trajetória segue paralelamente à de Silvino Caramori, desde a cidade de Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, onde nasceu, até a cidade de Caçador, na região oeste de Santa Catarina, em 1949. Silvino Caramori, trabalhador e empreendedor, corajoso, fundador do grupo Reunidas, nasceu em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, em 1928. Veio para Caçador, Santa Catarina, em 1949, onde encontrou sua vocação. Comprou um ônibus e fundou uma das maiores empresas de transporte do Brasil. Dinâmico, com metas bem definidas, fez do trabalho e da organização empresarial um desafio. Líder nato, cedo descobriu que sem entusiasmo, coragem e determinação, o homem perde seus principais ingredientes para o sucesso. Silvino Caramori definiu metas, foi persistente, teve visão empresarial, não se deixou abater por dificuldades, tudo investiu para o êxito da empresa. Liderou homens e mulheres que o ajudaram a construir seu sonho, a Reunidas, empresa dedicada a aproximar pessoas, a integrar regiões, a diminuir a distância e a transportar riquezas. O moço que chegou a Caçador em 1949 com poucos recursos e muitos sonhos lutou, trabalhou e construiu a Reunidas. Alinha-se entre aqueles empreendedores que fazem a grandeza de uma nação. Silvino Caramori, homem simples e trabalhador, soube valorizar aqueles que contribuíram para a sua obra. Costumava dizer, o maior patrimônio de uma empresa é o pessoal que nela trabalha. Empreendedor, Silvino percebeu o progresso que as estradas de rodagem traziam à época para o Brasil, ligando cidades, estados e todo o continente sul-americano. Com isto, notou a necessidade de se criar um transporte coletivo para este novo contexto. Da percepção surgiu a ideia e a vontade de transformar o serviço de transporte de pessoas, cargas e encomendas em um propósito de vida. Assim, Silvino criou a empresa Caramori Cia Limitada. E com seu Chevrolet Gigante 42 percorria 3 vezes por semana na primeira linha rodoviária Caçador-Lages. Silvino Caramori liderou a sociedade que veio a fundar a Reunidas Limitada, com Orlando Petróleo e Fiorindo Chiarello. A nova empresa iniciou suas atividades em 9 de novembro de 1950. Aos poucos, a empresa destacou-se em Santa Catarina e conquistava a confiança dos usuários pela excelência e segurança dos serviços prestados. A década seguinte viria a marcar os avanços da história da empresa, pois foi nos anos 60 que a Reunidas começou a unir os estados do sul do país e criou a primeira conexão com a capital de São Paulo, fato que impulsionou o intercâmbio comercial e industrial catarinense e permitiu a ampliação de novas linhas da empresa. Já nos anos 70, a Reunidas incorporou a empresa União da Serra, expandindo seus serviços do oeste planalto catarinense até o litoral do estado sudeste do Paraná. Com esses avanços, mudou seu nome para Reunidas S.A. Transportes Coletivos e, posteriormente, passou a atender o segmento comercial e industrial do sul do país, a São Paulo, criando assim a Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S.A. Em sua caminhada, Silvino manteve-se leal aos ideais e objetivos que sempre nortearam a empresa, encurtar distâncias entre pessoas e povos, sonhos que se realizaram mais uma vez quando, na década de 80, a Reunidas chegou à Argentina e passou a incentivar o turismo local, trazendo centenas de argentinos às praias catarinenses. Infelizmente, em 1989, a Reunidas perde seu fundador e mentor, e com o falecimento de Silvino Caramori, seus filhos Sandoval Caramori e Silvino Caramori Filho passaram a administrar a empresa com o objetivo de sustentar e fortalecer os ideais de seu pai, transformando a Reunidas em uma organização cada vez mais útil à população e fraterna entre todos os seus colaboradores. O crescimento seria inevitável e, em 1994, com a aquisição da Real Transporte, Turismo e Viação São Luís, a Reunidas passou a atuar no extremo sul do país até os estados da Bahia, Mato Grosso e Tocantins.
Já nos anos 2000, a criação da Reunidas Turismo fortalece os ideais que sempre pautaram a empresa, realizando passeios étnicos de lazer de caráter religioso, ecológico, comercial e oferecendo a possibilidade de fretamento em toda a sua região de atuação. Atualmente, o Grupo Reunidas é composto pelas empresas Reunidas S.A. Transportes Coletivos, Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S.A., Reunidas Turismo S.A. e Real Transporte Turismo S.A. Foi com esta grandeza que a empresa tornou-se a maior do setor de transporte de Santa Catarina e é uma das 10 maiores do país. Sua frota é composta de 700 veículos, entre ônibus convencionais, leitos metropolitanos, caminhões e veículos auxiliares que, ao todo, rodam uma média de 68 milhões de quilômetros por ano. Só em 2012, mais de 9 milhões de passageiros e aproximadamente 104 mil toneladas de cargas e encomendas foram transportadas pela empresa, que, para atender toda essa demanda, conta com 3.100 colaboradores distribuídos em 800 pontos de atendimento. Pensando sempre na satisfação dos seus colaboradores, a Reunidas investe constantemente no setor de recursos humanos, com programas de incentivo, aprimoramento e atendimento pessoal, visando gerar cada vez mais pessoas orgulhosas que pertencem à empresa. É com esta visão existente desde os tempos de Silvino e com equipamentos rodoviários modernos, seguros, confortáveis e pontuais que a Reunidas continua a conquistar a confiança de seus clientes e a manter seu nome como sendo sinônimo de excelência em todo o país. O que a empresa representa hoje é resultado dos firmes propósitos de seus fundadores e sucessores, e é com esta perseverança que a Reunidas visa um futuro ainda melhor para os brasileiros e nosso país. Já a empresa Reunidas Paulista, que não tem nada a ver com a empresa Reunidas de Silvino Caramori, está na estrada desde 25 de setembro de 1948 com a razão social de Empresas Reunidas Paulista de Transporte Limitada. Ela colocou o pneu na estrada com uma frota de 10 ônibus que realizava o transporte entre as cidades de Bauru, Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lins, Penápolis e Araçatuba. A empresa, antes situada em Lins, teve sua sede transferida para Bauru em novembro de 1952. No período até 1957, a inovação passou a ser a palavra-chave da empresa. Em 25 de março de 1969, considerando um carro extremamente moderno, com tecnologia avançada para a época, a Reunidas Paulista lança o primeiro ônibus leito. Buscando agilidade na operação dos serviços, em 1980 a empresa foi transferida para Araçatuba, considerado ponto estratégico. Houve modificações também na política de trabalho, que contou com reformas e ampliações, proporcionando mais conforto e comodidade a funcionários e usuários. A Reunidas Paulista atua há 68 anos no transporte rodoviário de passageiros, em rotas intermunicipais, interestaduais e fretamento para turismo, percorrendo várias cidades entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, encurtando caminhos e promovendo encontros desde 1948. O empresário do setor de transportes rodoviários, Constantino de Oliveira, sócio proprietário de outras empresas do ramo, em vários estados do Brasil, comprou a Reunidas Paulistas em 1º de setembro de 1979. Novos ônibus leito foram adquiridos em 25 de março de 1986. A rota passou a contar com os veículos Scania K112, carroceria Viaggio Marco Polo e Scania K112 com carroceria Dinossauro Ciferal, Scania K112 também com carroceria Diplomata, além de veículos Mercedes-Benz com carroceria monobloco. Em 1995, a empresa passou a contar com os sistemas informatizados para auxiliar no controle e inovação. Hoje a empresa percorre linhas municipais, intermunicipais e interestaduais e conta com os ônibus Leito 2000, Leito Série Ouro, Leito, Executivo Express, Big Bus, VIP Plus, convencional e urbano. E aí? Você tem conhecimento de alguma outra empresa de ônibus com o nome de Reunidas? Então conta a história dela pra gente aí nos comentários.